Muito bem, de volta com o TV News, 8 horas 29 minutos, e eu chamo a sua atenção porque nós vamos tratar agora de um tema muito importante. Olha, de acordo com o IBGE, 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. E olha só o outro lado desta moeda. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Recursos Humanos, realizada com quase 3 mil profissionais do setor, apontou que 81%, é isso mesmo, 81% dos recrutadores contratam pessoas com deficiência para cumprir a lei. Realmente é um dado que chama muito a nossa atenção. Desse total, apenas 4% declararam fazê-lo por acreditar no potencial dessas pessoas. Realmente é um dado muito forte, é um levantamento que chamou a nossa atenção. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer o Robson Menezes, ele que é psicólogo e mestrando em direção de recursos humanos. Robson, muito bom dia, é um prazer recebê-lo. Primeiro, as suas considerações a respeito desses dados aí que mostram a pesquisa realizada pela associação. Bom dia. Bom dia, Mauro. Muito obrigado pelo espaço. O dado é nacional e é um dado muito característico também do nosso estado, né? Nós temos um estado no qual a maioria das empresas alega dificuldades para o cumprimento da lei, né, da Lei 8213 de 1991, que é a lei que estabelece o sistema de cotas para a contratação de pessoas com deficiência. E o cenário é o cenário que nós encontramos, em especial, no Ministério do Trabalho e Emprego, né? Tem uma estatística de 2011 que traz que a grande maioria das pessoas contratadas, mais de 50% dos que estão contratados, eles representam, em sua maioria, são homens e são pessoas com deficiência física, que é o que hoje se busca nas empresas que estão tentando se ajustar e se normatizar a lei, né? É encontrar um homem que comprometa o mínimo possível a sua atuação profissional para que a empresa não precise se adequar para incluí-lo e que a deficiência física dele seja prioritariamente imperceptível para que as pessoas nem percebam que está sendo contratado uma pessoa com deficiência. Puxa vida, isso também choca. E isso comprova aquilo que a gente vê no dia a dia? A sociedade brasileira, até do ponto de vista histórico, cultural, não sabe lidar com o diferente ou com as diferenças? Isso é um fato, né? Quando nós pensamos que o mercado de trabalho ele se movimenta dessa forma, nós pensamos que ele só repercute o que é cultura. Então, quando a cultura é uma cultura de exclusão, é uma cultura de exclusão nas calçadas, nas lojas, nas boates, nas escolas. Então, a empresa não poderia ter um comportamento diferente. O que acontece é que a legislação, que foi criada em 91, passou por um período de adaptação e só a partir do ano 2000 ela começou a ser fiscalizada e as empresas começaram a ser multadas. Então, um dado de 2013 é que a multa estava para cada pessoa com deficiência não contratada, cumprindo a cota, estava em R$2.000 por mês. E teve empresa a ser multada em R$4 milhões por não conseguir cumprir. Então, a empresa primeiro ela é notificada e ela recebe ali um termo de ajustamento de conduta para que ela tenha um tempo para realizar essas contratações e as empresas tentam levar todo tipo de comprovação que elas não conseguem contratar pela ausência de pessoas qualificadas, né? E aí o que é que a gente consegue perceber? É que existe uma movimentação da empresa não querer se ajustar, né? O que é que a lei de cotas estabelece? Que se a empresa tem de 100 a 200 funcionários, 2% pessoas com deficiência. De 201 a 500 funcionários, 3% pessoas com deficiência. De 501 a 1.000 funcionários, 4%. E acima de 1.001 funcionários, 5% da cota de funcionários precisa ser formado por pessoas com deficiência, que pode ser deficiência visual, auditiva, física, múltipla, ou que podem ser pessoas reabilitadas do INSS, que muitas vezes são caracterizados também como pessoas com deficiência. E o que acontece é que a empresa quer cumprir a lei para não ser multada, em sua maioria existem empresas bacanas, mas não representam a maioria,
e quer fazer isso sem precisar se ajustar, seja se ajustar se tornando uma empresa que tem uma estruturação de acessibilidade ou se ajustar para incluir essas pessoas. Então, muitas vezes, a empresa até cumpre a cota, mas quando você procura entender como se dá, por exemplo, o processo de contratação, o que é que eles procuram? As pessoas para ocupar os piores cargos, por acreditar que essas pessoas não vão ter um potencial de assumir uma vaga de gerente. Eu estava agora olhando num site de contratações aqui do nosso estado, eu não vou precisar referenciar qual é ele, mas a vaga que tem para pessoa com deficiente é para varredor de rua. Olha só. Então, assim, como raramente nós vemos vagas para pessoas com ensino superior, como raramente nós vemos vagas para cargos gerenciais. E aí a questão do não cumprimento é só uma parte do cenário triste que nós vemos na atuação profissional das pessoas com deficiência no Brasil, né? Trata-se também de um processo de uma dificuldade de inclusão dessa pessoa. Então, muitas vezes, ele é lançado na empresa e as pessoas, próprios funcionários, não são preparados para recebê-lo. Então, quando se contrata uma pessoa com deficiência auditiva, não se faz uma preparação para a equipe trabalhar com ele, por exemplo. Por que não capacitar a equipe de trabalho com Libras, para que haja uma comunicação? Por que ele precisa se adaptar tanto à empresa e a empresa não pode se adaptar também a ele? Então, nós temos uma realidade muito triste, não é uma realidade só nordestina ou alagoana, é uma realidade nacional, de ter um grande número de empresas que não conseguem cumprir essa cota. Hoje, de mais de 6%, 6,2% da população brasileira é formada por pessoas com deficiência, mas menos de 1% encontra-se empregado, segundo os dados do Ministério do Trabalho e Emprego de 2012. Realmente é muito forte e, como você disse, muito triste. Robson, me parece, ouvindo as tuas palavras, que está acontecendo com as empresas aquilo que durante muito tempo, boa parte dessas empresas fizeram o que a gente chamava de maquiagem verde, né? No caso da questão ambiental, quando começou-se a falar de sustentabilidade, etc. Na tua opinião, dá para reverter isso no curto prazo ou realmente só com punição que essa coisa vai? Porque eu acho que o que você está falando, em outras palavras, é dando um puxão de orelha em todos nós, né? Quando você tem um colega do lado que você não dá atenção a ele, não se preparou para recebê-lo, nós também estamos errando, né? O que você acha de tudo isso, hein? Bom, primeiro que são dois cenários, né? O primeiro cenário mais grave é conseguir fazer com que as empresas cumpram as metas das cotas de contratação, para que a gente consiga ter um maior índice de empregabilidade para essas pessoas e, consequentemente, ter uma maior participação deles dentro do mercado de trabalho. É com o tempo, gradativamente, a médio e longo prazo, que quando essas pessoas estiverem cada vez mais presentes dentro desse cenário, que a gente vai mudar a cultura. E o outro aspecto é o trabalho dentro do setor de gestão de pessoas. Então, quem atua dentro do setor de gestão de pessoas tem que fazer um trabalho de inclusão, de aproximação, de esclarecimento, tentando desmistificar um pouco dessa coisa de que a pessoa com deficiência vai ser menos produtiva do que a pessoa sem deficiência, entendendo que, dependendo do nível de deficiência, não há o mínimo comprometimento na execução das suas atividades, né? Então, a gente precisa ter um trabalho direcionado, primeiro, à parte legal, do cumprimento da lei, e, segundo, da parte moral, da aproximação, do esclarecimento, do amadurecimento, da inclusão real, né? Então, eu acho que esse cenário não se resolve a curto prazo. Eu acho que o que pode ser gradativamente resolvido a médio prazo ainda é a inclusão, mas eu acho que é um processo de transição que acontece na empresa e que acontece na sociedade. Então, enquanto as pessoas fora da sociedade continuarem colocando o carro na vaga do deficiente, continuarem não se preocupando em se preparar para atender o deficiente, aquele que tem um pequeno comércio, que não consegue gerar um pouco de acessibilidade a ele, isso vai ser repercutido em todos os outros ambientes, porque é um cenário cultural. E um cenário cultural, de certa forma, é transmitido dentro também das organizações. Muito bem, gente, eu tive o prazer de conversar aqui com o Robson Menezes, ele que é psicólogo e mestrando em direção
de Recursos Humanos. Robson, quero agradecer demais a sua presença. Fico muito feliz de ouvir aí as tuas considerações, porque você faz um panorama muito sincero e real, né, de tudo isso. Tomara que a gente consiga mudar isso, se não no curto, pelo menos no médio prazo. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Mauro, pelo espaço. Gente, estamos falando de mercado de trabalho. Eu quero chamar a atenção de vocês, enquanto eu me despeço aqui do Robson, porque os funcionários, vamos chamar assim, os servidores da Guarda Civil Metropolitana estão na bronca com as condições de trabalho. Vamos ver detalhes na reportagem de